Fazer um complemento também que eu vi do Senado, não sei se eventualmente criticando a minha pessoa alguma coisa, e vejo o pessoal lá se olhando, não, porque eventualmente eu busco alguma coisa, eventualmente aquilo que eu busco não me segura, quando eventualmente eu vou buscar aquilo que eu desejo. Mentira, inclusive nada impede a pessoa de buscar aquilo que ela deseja, inclusive os filhos espirituais dos outros. Né? Então o objetivo é roubar filhos espirituais dos outros, vai lá, chantageia em falar informações falsas que eventualmente escandalizariam e que dariam uma impressão ruim para as pessoas. E nada segura a pessoa em buscar os seus próprios objetivos, inclusive furtar filhos espirituais dos outros. Então esse é o primeiro ponto. E não, eu não abandonei porque havia vários problemas, vários empecilhos em relação à fala dos mandamentos. Então eu já venho explicando isso há anos no canal. Outro comentário que eu vejo, não, porque não sei, que eventualmente esse método já não está dando certo. Ah, e depois inclusive colocaram o sujeito empurrando o outro assim, não, mas aí a câmera quebrou, a câmera caiu, o sujeito, o policial estava pedindo pro outro eventualmente não tirar fotos, né? E daí o cara ia pra cima do cara, já, claramente ameaçando fisicamente o cara daí, queria tirar mais fotos, mas acabou indo para trás para fugir do policial, que inconsequentemente até estava eventualmente o ameaçando fisicamente. O cara pega e tropeça para trás e a câmera de alguma forma acaba quebrando. E o cara falou assim, nossa, que pena que a câmera quebrou. Talvez se isso de alguma forma for uma referência ao meu canal do YouTube, bom, primeiro que não tem sentido, porque em relação à questão de visualizações do canal, de machucar alguma forma o canal, é meio fake, porque eu já não tenho visualização desde 2021, e volta e meia eu faço vídeos que dão uma quantidade de visualização grande. E um dos comentários do mesmo seriado fala assim, não, mas isso não está dando certo, não está dando certo. Pois é, mas que estranho, volta e meia eu consigo fazer vídeos que dão até uma quantidade interessante de visualização. Claro, porque eventualmente cito temas importantes, até cito outras personalidades, e daí, ou mesmo até seriados, e eventualmente consigo visualizações, né? Então não está dando tão errado assim. Né? Mas em termos de visualização já é a mesma coisa desde 2021, agora não adianta agora trazer um argumento desse, né? Que é argumento bobo, né? Que é 200 anos atrasado. E daí o cara comenta daí que no caso da situação que quebrou ali a câmera, não, mas no meu caso, justamente, então. E depois esse mesmo policial que estava ameaçando o jornalista acaba sendo cobrado, não, você quebrou a câmera do cara e tal. Ele fala assim, não, eu não fiz nada. Claro, mas ameaçou, né? E no meu caso, não. No meu caso não foi só uma ameaça. Eu sabia que haveria. Ele falou, não, mas eu nem fiz nada. Claro, mas no meu caso, eventualmente, as pessoas que não fizeram nada contra mim, elas ameaçaram. Eu sabia que eventualmente aconteceria a exposição, no caso, de ataques contra mim, porque eu tinha sido avisado antes. Então, a pessoa não fez nada. Claro, mas ameaçou e eu sabia que ia acontecer. Quer dizer, eu evitei justamente a situação que era justamente o meu argumento. E não havia necessidade. Depois, da fala mandamental, seja por desobrigação, porque era uma possibilidade, ou seja, se você aplica os mandamentos, não há responsabilidade para com os demais, e porque ele não aplica a maternidade espiritual, embora seja uma coisa que fosse ali boa de se fazer, mas não era exatamente uma obrigação, seja porque havia várias dúvidas no meio do processo, os mandamentos deveriam ser falados ou não, inclusive por um argumento lançado por esse pessoal, por esse pessoal em mancomunação, não sei se é exatamente o pessoal americano, mas por um pessoal que estava mancomunado, que trouxe o argumento de que era a morte do filho espiritual. Então, portanto, era um risco eventualmente falar dos mandamentos. Mas houve outros empecilhos no meio do caminho. Então, nem houve, no caso, essa questão aí não poderia ser levantada contra mim. Mas, não porque no final quebrou a câmera, não, mas estão falando, se estão se referindo à questão do canal, não. Primeiro que foi ameaçado, eu sabia que aconteceria. Então não fizeram nada porque eu impedi que acontecesse. Daí disseram que era necessário falar dos mandamentos quando era um tema, na verdade, totalmente relativizável. Ou seja, talvez não houvesse a necessidade da fala dos mandamentos, e mesmo que houvesse, segundo determinada interpretação espiritual de maternidade espiritual, que não sugere 10 mandamentos, mas se isso de alguma forma fosse necessário, haveria um problema, porque teria que haver garantia de proteção e teria que ter, no caso, certeza de que a informação deveria ser exposta, o que não havia até o momento da crítica, de uma das críticas maior, talvez a crítica maior, no começo de 2022. Então, mesmo na sequência das críticas, havia vários problemas, vários empecilhos em relação à exposição da ideia. Então, fica esse complemento no canal.